Olá pessoal, bem-vindos a mais um Ponto Contra Ponto. Desta vez mais uma escolha do sorteio dos sugeridos. E desta vez vamos falar sobre o primeiro episódio da websérie nacional O Próximo Mundo. Não tem muita coisa que eu possa dizer aqui. A animação é ok para algo independente. Os movimentos não vão estar tão fluidos. Alguns desenhos podem não parecer tão bem feitos, mas é algo independente, não tem como você esperar muito disso. Só que existem algumas coisas aqui que eu não colocaria se eu estivesse fazendo essa série. Como, por exemplo, colocar muitas caras estilo anime, que de certa forma não é algo ruim, quando você está colocando em momentos mais de descontração. Só que, por exemplo, uma das personagens vai ficar muito com um rosto que é literalmente dois olhinhos que são pintados inteiramente de castanho, que é algo que acontece em partes mais descontraídas de animes, só que aqui não é realmente descontraído, é uma conversa importante, ela vai usar em boa parte do episódio, mas tirando isso eu acho que não tenho realmente o que reclamar. Eu não sei qual programa de animação eles usaram, isso me lembra muito animações feitas no Photoshop, especialmente do blur nos cenários, e como alguns desenhos são feitos. Eu acho que o conceito dessa série me é bastante interessante, de acontecer um apocalipse zumbi no Brasil, que muita gente discute como seria se acontecesse aqui, porque enquanto brasileiros geralmente têm casas com grandes grades e portões gigantes, o que não acontece muito nos Estados Unidos, nós não temos muitos suprimentos em latas, o que dificultaria muito para sobrevivermos se hipoteticamente acontecesse algo assim. E eles falam sobre os suprimentos estarem acabando no episódio, o que é algo que eu gostei, mas este primeiro episódio tem um problema com a duração dele. São 27 minutos e 22 segundos. Agora, eu sempre vou defender que uma história longa não tem problema nenhum se eles souberem usar bem o tempo deles. E enquanto eles usam uma parte do tempo deles de forma boa para mostrar os personagens, como é a situação, dar uma ideia de como é o apocalipse zumbi, existem muitos momentos que são só tempo perdido, de eles mostrarem muito uma certa cena de um personagem olhando e não tem muito sentido, poderia ter sido cortada essa cena para ser mais curta. Isso acontece em algumas partes do episódio que provavelmente foi pra alongar, mas isso é realmente uma coisa que você não deveria fazer, já é um problema em séries de empresas grandes, então por que você faria aqui? Outra coisa que eu posso dizer, a dublagem não é das melhores. O problema não é realmente os atores, o problema é que alguns deles não colocam tanta emoção na fala. E o diálogo em algumas partes realmente me fez ficar... Por exemplo, no começo, eu acho que tem o pior exemplo de diálogo que eu já vi até agora, onde a mãe das personagens está devorando a tia, ela fala: "Ah, mãe, por que você fez isso com a tia?" Só que ela fala de uma maneira tão não natural que eu não sabia se eu ria ou ficava com vergonha alheia dessa fala. Em geral, pegou minha atenção, eu assistiria mais dessa série. Só que eu tenho medo dos problemas que eu comentei aqui acontecerem no resto da série. Ao menos eu posso dizer que é algo nacional, independente, que parece ter qualidade e eles entenderem do que estão fazendo. Os erros que ocorrem aqui são mais de iniciantes e é melhor do que muitas animações brasileiras que eu já vi. Eu não senti essa questão de não usar bem o tempo que você mencionou, embora eu realmente confesso que tem vezes que alguma coisa mais longa assim simplesmente não funciona pra mim. Não foi o caso aqui, eu assisti e eu gostei da atmosfera tensa, mas talvez seja o caso de se eu visse isso alguma outra vez, eu tivesse com um humor diferente, eu talvez não gostasse tanto. O que você comentou sobre os rostos de anime, tem um momento ali que a garota vai ficar com um queixo que ela nunca mais vai ter. Então, eu não diria que é um problema ser no estilo de anime, mas como você indicou, um problema de saber
quando usar esses efeitos. Não é um problema fazer aquela coisa mais chibi, mais simples, mas não a qualquer momento. Tem que ser num momento de descontração. Quando elas estão falando lá que a comida tá acabando e que... mas por que já acabou? Você que comeu metade deles e tal. E é uma coisa meio tensa, eles não colocam os chibis. Talvez até se caísse ali no chibi e começasse a ser uma briguinha, mas pra ser mais irmãs brigando, talvez funcionasse mais. A questão do diálogo e dos problemas em geral, eu acho que, como você disse, é uma questão mais de amadorismo. Por que você tá fazendo isso com a tia? Não parece realmente nada natural. Mas, ao mesmo tempo, a maioria das cenas que eu vi com algo assim fica bem não natural mesmo. Eu não sei se eu diria que contribui pra cena não ser natural, porque não é pra ser uma coisa chocante, mas deve ter como fazer isso de uma forma um pouco mais lógica. O que você tá fazendo? O que a Titi fez? Sei lá, alguma coisa que funcione mais pra uma pessoa, não só pra um personagem nessa situação. Você mencionou a animação ser boa, eu meio que acabei esquecendo de comentar no meu ponto, mas tem alguns momentos ali que são mais notáveis do que outros. Essa garota ficando com queixo, como eu indiquei, umas horas que o facão dela fica numas proporções muito questionáveis, alguns usos de textura, como o sangue naquele facão, que parece que a pessoa só botou a textura e vai ficar aí pra sempre. Então, eu daria o benefício da dúvida que é amadorismo. Eu não acho que seja algo ruim, eu não acho que, meu Deus, nunca vou ver isso de novo, mas eu também esperaria que isso melhorasse ao longo do tempo. Mas é isso, gente. Vejam o meu ponto no meu canal e até a próxima.